Fala galera, estamos começando mais um Eu Não Quero Igreja Chata. O tema de hoje é visão. Roda a vinheta. Tudo que nós precisamos é ver, enxergar. Quando eu olho para a história da igreja, quando eu vejo os relatos da igreja primitiva no Novo Testamento e nos próximos séculos, como os irmãos estavam apaixonados, como eles serviam a Deus com fervor de espírito, como eles faziam a obra de Deus de uma maneira incansável. Quando eu leio sobre irmãos que foram comidos por leões, irmãos que enfrentaram coisas terríveis no Coliseu de Roma, que foram mortos, que foram torturados e não abriram mão de servir a Deus, de cumprir o propósito de Deus, não tem outra conclusão a se chegar. Eles viram algo. Hoje eu quero chamar você para ver. Não ver só com seus olhos naturais, mas para você ver pelo Espírito. Você ver pelos olhos da fé. Você enxergar como Deus enxerga. Porque Deus enxerga diferente como as pessoas do mundo enxergam. Deus não enxerga de maneira natural. Deus vê outras coisas. Eu ouvi uma vez uma história que eu achei muito boa, de 3 pessoas fazendo a mesma coisa. Um primeiro estava assentando tijolos, um outro longe, mas numa mesma construção estava fazendo a mesma coisa, assentando tijolos. E mais um terceiro, longe desses dois, assentando tijolos. E uma pessoa perguntou para o primeiro, falou: o que você está fazendo? Ele falou: estou assentando tijolos. Ele estava numa atitude ali, sem muito envolvimento, sem muita paixão, sem muito encargo, sem muito zelo, sem muito cuidado. Ele estava assentando tijolos. Depois, na mesma construção, mas bem longe, perguntou para um segundo: o que você está fazendo? Ele falou: eu estou construindo uma muralha. Ele já estava fazendo com um pouco mais de cuidado. Ele já viu algo. Ele viu que o que ele estava envolvido era maior do que só a atividade dele de assentar tijolos. E esse terceiro que estava na mesma muralha, assentando tijolos, mas bem longe desses outros dois, a pessoa perguntou: e você? O que você está fazendo? Ele disse: eu estou construindo um grande castelo. A atitude dele era outra. O cuidado dele era outro, porque ele viu algo. Ele viu algo muito maior, muito mais belo, muito mais imponente. Ele sabia que o que ele estava fazendo não era só assentar tijolos, não era algo em si mesmo. Havia um propósito muito maior que valia a pena aquele esforço, aquele sacrifício. Aconteceu comigo. Quando eu vi o mundo espiritual, quando eu vi pela fé, que não é algo que eu vejo com esses olhos, o Espírito Santo mudou dentro de mim. Uma coisa que eu não esqueço, que me marcou na minha conversão, é que eu não gostava do meu pai. Eu não gostava, eu não conseguia me dar bem com meu pai, eu tinha uma aversão ao meu pai, eu não queria estar com ele, eu não queria conversar com ele, eu evitava o meu pai. Só que aí meus olhos se abriram e eu comecei a ver meu pai de outro jeito. Eu comecei inexplicavelmente a ver meu pai de outra maneira. Comecei a amar o meu pai, comecei a me apaixonar pelo meu pai. E eu não fiz força para isso. Isso foi o próprio Espírito de Deus mudando o meu coração. O seu pequeno grupo, a sua célula não vai ser chata, porque você vai enxergar, você vai ver o que está acontecendo. Você vai ver a mão de Deus agindo na vida das pessoas. Você vai enxergar a razão por que você foi criado, porque você vive. Você vive para viver uma vida espiritual, guiada pelo Espírito de Deus, que é totalmente diferente da vida de quem está no mundo. Você vive por outra razão, você vive por outra motivação, você vive por outros sonhos, que são os sonhos de Deus, que são tão elevados. Os propósitos de Deus são tão elevados. Você está inserido em outra vida, você está inserido na vida verdadeira, que é a vida no Espírito. Hoje, o meu desejo é que você enxergue isso. Isso vai nortear toda a sua vida, tudo que você faz, tudo que você está envolvido.
Que o Senhor abra os teus olhos hoje para você ver a vida no Espírito, desfrutar dela, que aí a sua vida não vai ser chata. Não tem como a sua igreja ser chata se a sua vida não é chata. Onde você chega, você compartilha vida em abundância. É isso que Deus tem para você. Eu sou o pastor Rogério e eu não quero igreja chata.